Queridos, hoje estava programado o pastor Jorge pregar, inclusive eu acho que ele está a caminho, irmãos. Ele mandou uma mensagem para mim, disse que chegaria aqui no máximo até 8h30, mas eu fiquei preparado, caso ele não chegasse a tempo, nós ministrarmos a palavra. Mandei uma mensagem aqui para ele, ele ainda não visualizou, ele estava em São Paulo, foi levar os seus pais no médico, e hoje eu acho que devido ao dia dos namorados, está um trânsito muito intenso, né? Está muito trânsito, então eu acho que ele não vai chegar a tempo, mas de qualquer forma, nós iremos ouvir a palavra de Deus, amém? E eu quero convidar você para nós abrirmos a Bíblia. O nosso combinado de domingo ainda permanece de pé, amém? Nossa irmã Angélica está ali para servir os irmãos, para que nós possamos nos concentrar o máximo na palavra de Deus, amém? Então, peço aos irmãos agora uma atenção redobrada, mais do que dobrada, né? Redobrada, para nós ouvirmos Jesus falar. Antes de nós lermos um texto bíblico, né? Eu quero apresentar aqui a minha sogra, está ali, minha sogra hoje está cooperando com a gente, está ali o nosso amigo jovem Giovanni, né? É primo da Maria Eduarda, Deus abençoe, nossa irmã Fátima está ali também novamente, amém? Os irmãos querem dar um amém bem forte para nós recebermos esses irmãos, amém? Todos nós juntos, amém? Amém. Deus abençoe aí, Giovanni, irmã Fátima, minha sogra, amém? Deus abençoe a cada um de vocês. Vamos ler um texto bíblico, irmãos? Vamos lá? Nós estamos nesta série, né? Então nós vamos retomar aqui o capítulo 3 e o verso 23 da carta aos Romanos. Capítulo 3, verso 23 da carta aos Romanos. Peço para os irmãos uma concentração importante, porque nós vamos hoje, de forma bem didática, compreender mais o que Paulo nos orientou aqui nesse texto. Amém? Diz assim a palavra, ó: pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Irmãos, olhe para mim por alguns momentos. Hoje nós vamos entender por que Paulo, ele afirma, é uma afirmativa quando ele diz que todos pecaram. A carta aos Romanos, semana passada nós fizemos a introdução, nós podemos observar que Paulo, no capítulo 1, ele apresenta as suas credenciais, ele apresenta um evangelho, uma mensagem que não vem de homens, mas ele chama o evangelho de Deus, provém de Deus, a mensagem do evangelho, a mensagem de boas novas. Nós falamos que o evangelho, ele não é fruto de filosofia humana, de criação de homem, mas o evangelho, ele vem de Deus para as nossas vidas. Mas no capítulo 1 até o capítulo 3, se os irmãos leram em casa, nós falamos, pedimos para os irmãos ler, os irmãos vão observar que Paulo vai discorrer e vai falar sobre os pecados, tanto dos gentios quanto dos judeus. Agora, para nós meditarmos aqui sobre a condenação universal, quando Paulo fala que todos pecaram, todos gentios, todos judeus. Imagine um grande tribunal, use a sua imaginação. Os jovens que estão aqui pensam, né? Vocês são jovens, quero que vocês imaginem, as meninas que estão aí, olhem para cá, todos nós. Imagine um grande tribunal. Deus está sentado na cadeira de juiz. Deus é o juiz. E todos os seres humanos, inclusive nós que estamos aqui, todos, independente se é rico, independente se é pobre, independente se é religioso ou se não é religioso, independente de qual nação este homem é, de qual cultura, de qual língua, todos são chamados para se apresentar diante do juiz, para serem julgados. Um por um,
não tem escapatória, todos serão julgados. Todos comparecem diante desse tribunal, desse juiz, que esse juiz é o próprio Deus. E surpreendentemente, todos nós lá estamos tentando, nos defender diante do juiz, mas o juiz olha para todos e diz: vocês não têm uma defesa suficiente, vocês estão declarados como culpados. A sentença do juiz é: vocês estão culpados. Por mais que nós tentamos nos justificar, apresentar provas de defesa, por mais que o advogado tente se apresentar ao juiz com algumas defesas, a palavra do juiz é essa: vocês são culpados. É justamente esta cena que Paulo nos apresenta onde nós lemos, quando ele diz: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Paulo está nos apresentando justamente esta cena, uma cena onde o juiz está falando para todos os homens: vocês são culpados. É essa construção que Paulo está nos apresentando. E talvez você já tenha ouvido frases muito comuns, que é: Deus conhece o meu coração, eu não matei ninguém, eu sou uma pessoa boa, a minha consciência está limpa, eu estou em paz com Deus, eu pratico boas obras, eu ajudo a velhinha, a atravessar ali a rua, eu dou cestas básicas aos pobres, eu sou uma pessoa boa. Todos nós já ouvimos essas frases e talvez você mesmo fala consigo essas frases. Mas a pergunta que Paulo aqui nos faz refletir é muito além disso. Como que é que Deus de fato vê o nosso coração? Como é que Deus vê o seu coração? O que Ele pensa da nossa justiça, e da nossa moralidade, da nossa religiosidade? Aqui Paulo não está, irmãos, nos interessado em nos agradar, amém? Paulo aqui não está interessado em nos agradar, ele está totalmente nos despertando, ele está nos levando a uma reflexão profunda, ele está nos convidando aqui a nós meditarmos algo muito mais profundo. Obrigado, amém? E aqui, irmãos, Paulo ele está justamente nos apresentando essa ilustração: todos pecaram. Nós estamos fazendo aqui uma introdução, nós ainda não mergulhamos no texto. Como o pastor Jorge chegou, eu vou honrar o pastor Jorge, vou passar para o pastor Jorge, para que ele dê a continuação desta mensagem, como nós ainda não entramos no texto da condenação universal, amém? Os irmãos aceitam assim? Amém? O pastor Jorge veio direto de São Paulo, atravessou o trânsito, nós vamos honrar o pastor Jorge, então vou passar aqui para o pastor Jorge, amém? Pode ir, pastor, amém? Jesus, amém? Boa noite, graças e paz a todos, amém? Hoje foi um dia atípico mesmo. Você leu até onde? Ok. Vamos lá. Vamos voltar um pouquinho. Abre em Romanos capítulo 1, verso 18. Está lendo para a gente ganhar tempo. O texto diz assim: porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detém a verdade em injustiça, porquanto que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Verso 20: porque suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que elas fiquem inexcusáveis. Porquanto, tendo conhecido a Deus e não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes em seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. E mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem, corruptível, de aves, de quadrúpedes e de répteis, pelo que também Deus os entregou às concupiscências dos seus corações, à imundícia, para desonrarem seus corpos entre si, pois mudaram a verdade de Deus em mentira,
e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Verso 26. Pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, contrário à natureza, semelhantemente também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza, e recebendo em si mesmo a recompensa que convinha ao seu erro. E como eles não se importaram de ter o conhecimento de Deus, assim Deus os entregou um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm, estando cheios de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia. Verso 32, que encerra o capítulo, diz assim: os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem a que as fazem. Como o pastor leu, o capítulo 3, verso 20 e 21 vai dizer que todos pecaram e todos carecem da glória de Deus, todos estão destituídos da glória de Deus. Paulo, ele começa do capítulo 1, 18 até o 3, 20, falando sobre a degradação humana. Quando ele escreve esse texto, basicamente ele está fazendo uma releitura de Gênesis capítulo 3, sobre a criação e a queda humana. Nós podemos dizer que Romanos 1, 18 em diante é a interpretação do apóstolo Paulo acerca da queda humana. E por que ele está fazendo isso? Porque ele está escrevendo um texto, como o pastor Júnior falou na semana passada, que ele estava escrevendo para uma comunidade onde tinha judeus e não judeus. E eles estavam vivendo um processo de divisão entre eles. Os judeus se ancoravam em ter a lei e serem justificados pela lei. E os não-judeus, pelo fato de achar que a graça fez deles melhores e maiores do que os judeus. Então Paulo, ele vem e começa a escrever que todos estão no mesmo barco. Não há ninguém superior a outro. Não há ninguém que possa, diante de Deus, dizer que é justo ou que tem um mérito próprio. Então ele começa do 1,18, que nós lemos aqui do verso 1,18 até o 32, falando que os não-judeus, eles estão condenados, que eles estão perdidos. Do capítulo 2, do verso 1 ao 16, ele vai falar que o moralista, aquele que acha que porque ele faz boas obras, porque ele é uma pessoa eticamente estável, porque ele não comete erros morais, ele está justificado e ele vai ser aceito diante de Deus. Paulo diz, não vai. E do 2,17 até o 3,20, ele fala com o judeu, que o judeu que se gloria na lei também está condenado, porque a lei que ele acha que faz dele um homem justo, na verdade o condena, porque quando ele quebra um princípio da lei, ele quebra toda a lei. Ou seja, não judeus, judeus e aqueles que se acham justos por suas obras, todos estão no mesmo barco, todos estão em falha em relação a Deus. Não há quem possa salvar-se a si mesmo, a não ser Deus usando da sua misericórdia e intervindo através do Filho. É através do Filho, é através de Jesus, que nós alcançamos o perdão, que nós alcançamos salvação, que nós alcançamos restauração. Nesse primeiro verso, 18 em diante, ele vai falando que aquele que não conhece a Deus, ele está julgado também. Ele começa dizendo, porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que trocaram a verdade pela injustiça. E por quê? Aí nos surge a pergunta, por que uma pessoa que nunca conheceu a Deus, uma pessoa que nunca ouviu falar do Evangelho, ela já está sob a mira da condenação? Porque Deus não deixou de se revelar à criação. Deus não deixou de dar suas impressões no mundo. Veja o verso 18. Veja o verso 19, aliás. Porquanto que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta porque Deus lhe manifestou. Ou seja, que Deus, ele não ficou sem se revelar, ele não ficou sem se fazer conhecido. Veja só o verso 20.
na minha versão, escolhi uma versão não muito propícia para a gente ler aqui na minha Bíblia, mas a minha versão, que é a corrigida de Almeida, no verso 20, vai dizer assim: porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que elas fiquem inexcusáveis. O que Paulo está dizendo aqui? Ele está falando que Deus se fez conhecido e Deus se revelou na criação. O verso 20 quer dizer isso, embora o texto aqui, pelo menos da corrigida, ele esteja muito... ele não está uma boa tradução, a real é essa. Mas a ideia é dizer isso. Quando você olha para os céus, o que você pensa? Que existe um Criador. Quando você olha para o oceano, quando você olha para os mares, o que isso te leva a pensar? Que alguém maior do que os mares, do que os oceanos criou. Quando você olha para a vida humana, quando você olha ao seu redor, quando você olha para as montanhas, quando você olha para as estações, e hoje que nós já temos a oportunidade de estudar um pouquinho sobre cosmologia, sobre a física quântica, pega qualquer série da National Geographic, ou mesmo na Netflix, veja alguma série sobre o cosmos, você vai ver como o universo é um mistério, como tudo funciona harmoniosamente e perfeitamente bem. Quantas probabilidades a gente já teve da Terra ter sido destruída por meteoros e cometas, e nós estamos aqui há 4 bilhões e meio de anos, pelo menos o planeta está aqui há 4 bilhões e meio de anos, né? O ser humano tem estimativa de 10 mil anos sobre a Terra. Então, quando você olha para o universo, você vê um universo perfeito. Você vê um universo, aliás, físicos dizem que o universo é caótico, mas mesmo dentro dessa caoticidade, nós estamos aqui. O planeta está aqui, o sistema solar está aqui. Quando você pensa na grandeza de tudo isso, a sua mente é levada a um Criador, alguém maior, alguém que criou tudo isso. Ou seja, essas são as digitais de Deus na criação. Essas são as impressões de Deus na criação. E é disso que Paulo está falando no verso 20. Que Deus se fez conhecido. Deus se revelou por meio das coisas que foram criadas. E aí ele diz, e claramente se vêem pelas coisas que estão sendo criadas para que as pessoas sejam indesculpáveis. Ou seja, quando alguém rejeita o Criador, ele é indesculpável, porque até o fato dele existir mostra que existe um Criador por trás de tudo isso. E aí, o verso 21 diz, porquanto tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seu discurso, se desvaneceram e seu coração insensato se obscureceu, dizendo-se por sábios, tornaram-se loucos. E qual foi o grande problema? É o verso 23, onde ele fala, e mudaram a glória do Deus incorruptível na semelhança da imagem do homem corruptível, de aves, quadrúpedes e de répteis. O que Paulo está denunciando aqui? A idolatria. As pessoas trocaram o Deus Criador, o Deus invisível, Criador de todas as coisas, e criaram ídolos, criaram objetos de adoração. E aí, se você for pensar a dimensão da loucura da idolatria, né? Porque assim, a imagem é criada por alguém. Alguém esculpiu aquela imagem, alguém pegou uma madeira, talhou aquela madeira e transformou num ídolo. E ao talhar aquela madeira, faz pessoas se dobrarem e reverenciarem aquela imagem como uma divindade, como um Deus. Então ele fala, achando-se sábios, tornaram-se loucos e mergulharam na idolatria. A idolatria sempre é tido nas Escrituras, tanto no Antigo como no Novo Testamento, como um dos piores atos de rejeição a Deus no mundo antigo. Logicamente que hoje existe uma outra forma de idolatria. Existe essa idolatria também de pessoas que cultuam, que criam imagens, que criam e adoram essas imagens, ainda existe no mundo. Cada vez vai se tornando menos, porque as religiões ancestrais, essas formas de cultos ancestrais, elas tendem a diminuir com o passar da história. Porém, nós adotamos outros tipos de idolatrias, as idolatrias modernas, que elas são mais sensíveis, elas não são visíveis, elas não são aquelas coisas onde você dobra o joelho, presta um culto e reverencia, mas elas acabam estando dentro de nós. Porque o que é idolatria? Tudo aquilo que se torna o objeto da nossa adoração.
Mais precisamente, o que é idolatria? Tudo aquilo que rouba o lugar de Deus, tudo aquilo que nos afasta de Deus, tudo aquilo que toma o primeiro lugar na nossa vida. Se qualquer coisa, se o seu trabalho, ele tem mais importância do que a sua relação com Deus, se dinheiro é mais importante do que sua relação com Deus, se comprar, consumir coisas é mais importante, se o seu cônjuge, o seu filho, o seu parente, alguém, se uma pessoa, ela é mais importante do que a sua relação com Deus, nasceu o ídolo. O ídolo é isso, é tudo aquilo que descentraliza o nosso olhar e o nosso coração diante de Deus e coloca o nosso olhar e o nosso coração nessa determinada coisa. Todas as vezes que você falar, todas as vezes que surgir uma fala na sua boca onde você disser o seguinte: eu não conseguiria viver sem isso. E eu sei que para os pais, por exemplo, seriam muito fácil falar: eu não conseguiria viver sem meus filhos. Mas todas as vezes que nós falarmos qualquer coisa que eu não conseguiria viver sem aquilo, nós estamos dizendo que aquela coisa ela é essencial para a nossa existência. E dizer que algo é essencial para a nossa existência, fora o Criador, acaba se revelando como uma espécie de ídolo. Nós só não podemos, na realidade, viver sem o Eterno, porque Ele é a fonte de toda a vida. Abraão, quando posto à prova, o autor aos Hebreus diz que ele vai lá sacrificar Isaac, sabendo que Deus era poderoso para ressuscitá-lo dentre os mortos. Mas olha o que Deus fala para ele: me dá o seu filho, o seu único filho. A ideia, o filho que eu te dei, Abraão, que você esperava com tanto anseio. A ideia é, o que é maior na sua vida? O que é a prioridade da sua vida, Abraão? E Abraão se torna um homem notável, o pai da fé, por mostrar, não para Deus, porque Deus sabia quem ele era, mas para provar para si mesmo e para provar para todos os outros que conheceriam essa história hoje e durante todos os tempos, que a prioridade dele era o Senhor. Ele sabia que tudo provinha de Deus e que Ele era o Senhor de todas as coisas. Paulo, ele diz que o problema da idolatria, ele vai fazer com que haja um colapso na história humana, porque por conta disso, o verso 26, ele vai dizer que a consequência disso foi uma ação de Deus dizendo: pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza, e semelhantemente também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sensualidade uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a recompensa que convinha ao seu erro. Paulo está dizendo que a imoralidade sexual, o fato de mulheres se relacionarem sexualmente com mulheres e homens se relacionarem sexualmente com homens, é consequência da idolatria. Por quê? Porque os cultos a esses ídolos, por exemplo, em Canaã, entre os povos cananeus havia o culto a Será, ou Astarote, ou Ishtar. Alguns dizem que são 3 deusas, outros dizem que é o mesmo nome para a mesma divindade. Os cultos que eram prestados a essa divindade entre os cananeus, e os israelitas fizeram muito isso, principalmente os do Reino do Norte, na época ali de Jeroboão, na época de Acabe. Por isso foi um reino que foi dizimado. Eram cultos que eram chamados cultos de fertilidade. E nesses cultos, onde eles prestavam ali suas adorações para ter o quê? Chuvas, colheitas, né? Eles ofereciam seus corpos. Mulheres se relacionavam sexualmente como uma forma de culto àqueles deuses, aquelas divindades. E daí, Paulo diz que é da idolatria, é da loucura da idolatria que começa a nascer toda a perversidade, toda a imoralidade e toda a desordem. E ele fala que o juízo de Deus não foi destruir a humanidade, que o juízo de Deus foi não intervir. E o grande problema não é quando Deus intervém, não é quando Deus disciplina, porque todos que são disciplinados por Deus deveriam se alegrar. O autor aos Hebreus diz que Deus disciplina os filhos a quem Ele ama. Se você é disciplinado por Deus, se você cometeu um erro e se Deus chegou junto e Ele permitiu vir com uma disciplina, com um juízo sobre a sua vida, se alegre, porque você é filho. Porque aqueles que se tornam endurecidos e que rejeitam a Deus, o juízo de Deus não é atacá-los, é virar as costas e deixar que eles caminhem na direção para onde eles querem caminhar. Eu tinha um pastor que ele dizia: Deus não precisa te bater, é só Ele não fazer nada, é só Ele não te abençoar que você já está perdido, é só Ele não intervir na sua vida que você já era. E de fato, esse foi o juízo de Deus. E com isso,
você vai ver que o verso 28 diz: e como eles não se importaram de ter o conhecimento de Deus, Deus o entregou um sentimento perverso, para fazerem coisas que não convêm. E aqui do verso 29 até o 31, eu li 21 ações, 21 comportamentos, que Paulo lista aqui, que as pessoas começaram a praticar. Porque cada vez que alguém vai se afundando, a tendência é se afundar mais. Cada vez que ela vai endurecendo o coração para Deus, a tendência é endurecer mais. Quanto mais uma pessoa se distancia de Deus, a tendência é se distanciar mais. Aqui vale, eu vou tirar até do contexto, mas vale aquele verso do Salmo 42, né? Que diz: um abismo chama um outro abismo. E de fato, você vai rolando a ladeira. Sabe quando você tropeça numa descida, a tendência é sair rolando? Quando a gente resolve quebrar a nossa aliança com Deus, você começa a rolar a ladeira abaixo. E é isso que Paulo fala que está acontecendo. Por isso ele fala: olha, os não-judeus, eles poderiam ter se voltado para Deus. Deus se revelou a eles. Mas eles resolveram criar ídolos. Eles resolveram entrar num estado de loucura. E como consequência disso, a sua vida se tornou perversão, se tornou desordem e caos. E aí ele não para por aí. E aí o capítulo 2, ele vai dizer agora, ele vai falar daquele que acha que suas regras morais o fazem um homem justo e salvo. Ele diz, capítulo 2, verso 1, portanto és indesculpável quando julgas, ó homem, quem quer que sejas, porque te condenas a ti mesmo naquilo em que julgas a outro, pois tu que julgas fazes o mesmo. E bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade sobre os que tais coisas fazem. E tu, ó homem, que julga os que fazem tais coisas, cuidas que fazendo-as tu, escaparás ao juízo de Deus? Verso 4. Ou desprezas tu as riquezas da benignidade, paciência, longanimidade, ignorando que a bondade de Deus te leva ao arrependimento? Mas segundo a tua dureza e teu coração impenitente, entesouras ira para ti no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus, o qual recompensará cada um segundo as suas obras, a saber, vida eterna aos que com perseverança em fazer o bem procuram glória, honra e incorrupção, mas indignação e ira aos que são contenciosos, desobedientes à verdade e obedientes à iniquidade. Tribulação e angústia sobre toda a alma do homem que obra o mal, primeiramente do judeu e também do grego. Glória, porém, e honra, a paz e qualquer que obra o bem, primeiramente o judeu e também o grego. Verso 11. Porque para com Deus não há acepção de pessoas. Guarde bem isso. Porque para com Deus não há acepção de pessoas. Verso 12 ele diz, porque todos que sem lei pecaram, sem lei também perecerão. E todos que sob a lei pecaram, pela lei serão julgados. Porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei é que hão de ser justificados. Porque quanto aos gentios que não têm lei, fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei, para si mesmos são lei, os quais mostram a obra da lei escrita em seus corações, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os, no dia em que Deus há de julgar o segredo dos corações dos homens, segundo o meu evangelho. Então ele começa a falar aqui agora, para aquele que acha que ele é justo aos seus próprios olhos. Então ele muda o argumento, começando dizendo assim, portanto você é indesculpável quando julga alguém, ó homem, quem quer que sejas, porque você condena você mesmo naquilo em que julgas ao outro, pois tu que julgas faz o mesmo. E bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade sobre os que tais coisas fazem. Ó tu, ó homem, que julga os que fazem tais coisas, cuidas que fazendo-as tu escaparás ao juízo de Deus? Ou desprezas tu as riquezas da sua bondade, paciência e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus te leva ao arrependimento? E aí ele fala no verso 5, mas segundo a dureza do seu coração, entesouras ira para ti no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus. Na cultura helênica, os gregos, aquela sociedade tanto de romanos como alguns judeus, sofreram uma forte influência do pensamento grego, que o pensamento grego, uma das grandes filosofias que estavam muito presentes e que se tornaram um ambiente muito comum que as pessoas absorveram nos dias de Paulo, foi a cultura
estoica. O estoicismo, ele era uma linha filosófica em que o homem aprendia o valor de cultivar a virtude, de cultivar uma moralidade, de cultivar a busca da perfeição enquanto ser humano. Existe uma palavra grega chamada aletheia. Aletheia muitas vezes é traduzido do grego para a nossa língua como verdade, né? Você pode ver quando Jesus ele fala ser a verdade, ali em João 14,6, é a tradução da palavra aletheia. Só que no período clássico dessa língua, a palavra aletheia era a busca pela excelência da vida. Buscar a aletheia era buscar se tornar um ser humano moralmente correto, intelectualmente inteligente, espiritualizado. A busca pela perfeição moral. Você vê hoje o estoicismo sendo resgatado na filosofia coach. Quando você lê livros de desenvolvimento pessoal, quando você vê os coaches falando, é muito forte a cosmovisão estoica por trás da fala de qualquer coach, entendeu? A ideia é construir uma espiritualidade onde nós nos tornamos senhores de nós mesmos, onde nos tornamos responsáveis pelas nossas próprias vidas, e de fato somos sim, mas é onde nós estamos buscando uma perfeição moral, onde nós estamos buscando uma perfeição pelo nosso próprio mérito. Quando nós começamos a trilhar esse tipo de caminho, o primeiro comportamento que vai se manifestar em nós é o comportamento de julgar outras pessoas. Porque nós estamos fazendo uma espécie de, subindo uma escada, uma espécie de ascese, subindo uma escada, e os outros que estão nos degraus de baixo, a gente começa a olhar de cima, começa a olhar fazendo julgamentos. Por que eu seria condenado? Eu não roubo, eu não minto, eu sou honesto, eu sou fiel nos meus relacionamentos, eu sou uma pessoa que não engano ninguém, eu sou uma pessoa ética, eu sou uma pessoa que não tenho as mesmas atitudes que os outros. Quando alguém começa a fazer isso, ela está sendo tomada por um profundo orgulho. Ela acha que ela não está cometendo erro nenhum e que ela é impune. Mas o grande pecado, que é o primeiro pecado, que é a mãe de todos os pecados, está ali presente, que é o orgulho. Então, quando você julga-se a si mesmo acima dos outros, e quando, ainda que você tenha essas virtudes morais, ainda que você seja essa pessoa verdadeira, íntegra nos seus negócios, uma pessoa que busca inteligência, que busca a evolução enquanto ser humano, mas você faz distinção entre a sua jornada e a jornada do outro, você já cometeu o pecado, e isso já te condena por si só. E você está enraizado no orgulho, que é a mãe de todos os pecados. Eu costumo falar para aqueles que acreditam que Ezequiel 28 e Isaías 14 está falando do diabo. Você pode ver que são textos que estão falando que ele seria derrubado por causa do seu orgulho. Para as pessoas que interpretam que Ezequiel 28 está falando só do rei de Tiro e Isaías 14 só do rei da Babilônia, eles também estão sendo derrubados. Por quê? Por causa do seu orgulho. Ou seja, é uma acusação de Deus e um juízo de Deus sobre todo aquele que é orgulhoso. Então Paulo confronta essa atitude e fala: ao exercer isso, você se torna tão condenável quanto os outros. E o problema é que aquele que se vê justo aos seus próprios olhos, ele se torna uma pessoa extremamente endurecida. E esse endurecimento também vai colocando cada vez mais longe de Deus. E aí, em último lugar, do verso 17 até o 3:20, nós temos o judeu. E aí Paulo começa a tratar com o judeu, onde ele fala no 2:17 assim: e eis que tu tens por sobrenome judeu, e repousas na lei e te gloria em Deus, e sabes a sua vontade, aprova as coisas excelentes, sendo instruído pela lei. Confia que você é guia dos cegos, luz do que estão nas trevas, instruidor dos loucos, mestre de crianças, que tem a forma do conhecimento e da verdade da lei. Tu, pois, que ensinas a outro e não te ensinas a ti mesmo? Tu que pregas que não deve furtar e furtas? Tu que dizes que não deve adulterar e adulteras? Tu que abomina os ídolos e comete sacrilégio? Tu que te glorias na lei e desonra a Deus pela transgressão da lei? Porque como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vós. Porque a circuncisão, na verdade, é proveitosa se você guardar a lei. Mas se você transgride a lei, tua circuncisão se torna incircuncisão. Se, pois, a incircuncisão guardar os preceitos da lei, porventura se a incircuncisão não será reputada como circuncisão? E a incircuncisão
quer por natureza o é, se cumpre a lei, não te julgará porventura a ti, que pela letra é circuncisão e transgressor da lei? Porque não é o judeu quem é o exteriormente, nem é circuncisão quem é exteriormente na carne, mas é judeu que é no interior, e circuncisão a que é do coração, no espírito não da letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. E aí, o que ele começa a falar? Do judeu, que ele acredita que por ter recebido a lei, por ter recebido a circuncisão, e a circuncisão era um sinal que indicava um judeu, o menino, o homem judeu, assim como toda cria masculina era circuncidada, e ser circuncidado era um sinal, na cabeça do judeu, era um sinal de que ele era herdeiro das promessas de Abraão. Você pode ver que quando Jesus fala que eles precisam se arrepender, eles falam, nós não precisamos, nós somos herdeiros de Abraão, nós temos o nosso pai espiritual, nós somos herdeiros da mesma fé, nós somos herdeiros da mesma tradição. E Jesus confronta, Abraão me conheceu, vocês querem me matar. Abraão obedeceu, e vocês são pessoas endurecidas. Então, é muito fácil o que eles fizeram. Eles se apoiavam nas leis, dizendo, a gente tem tudo. Nós somos o povo escolhido, nós recebemos a lei, nós somos aqueles que recebemos a missão de ser luz para as nações. Então, por causa disso, estamos salvos, somos justos. E aí Paulo diz, não, você tem a lei, mas você não cumpre-a de fato. Você não cumpre-a verdadeiramente. Você tem a lei que fala para amar a Deus de toda a tua força, de todo o coração, de toda a tua alma, mas você tem atitudes de preconceito, tem atitudes de rejeição com aqueles que são a obra da criação de Deus. Ou seja, o judeu preconceituoso deixa de lado o não judeu, age com indiferença àquele a quem Deus mandou servir e tratar com misericórdia. Então ele já está quebrando a lei. Quando você não ama o outro, você já deixa de amar a Deus. Deus atrelou que a nossa relação com Ele se desse de forma horizontal, de forma vertical e horizontal. Amar a Deus de todas as nossas forças, de todo o nosso coração, com toda a nossa alma, todo o nosso entendimento, e amar o próximo como a nós mesmos. Se eu amo a Deus, todas as minhas atitudes visam a glória de Deus. Se eu amo a Deus, eu priorizo Ele nos meus relacionamentos, eu priorizo Ele nas minhas conversas, eu priorizo Ele nas minhas escolhas. Se eu amo o próximo, eu não faço nada para ferir ele. Eu não tenho atitudes a qual eu vou ter vantagem sobre ele. Eu não tenho atitudes na qual eu vou puxar o tapete dele. E qualquer coisa que a gente faça que ou fira o amor a Deus ou fira o amor ao próximo, nos coloca como culpados. Em detrimento disso, no capítulo 3, Paulo vai chegar e ele vai dizer aqui, 3,19, ora, nós sabemos que tudo que a lei diz aos que estão debaixo da lei o diz para que toda boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Ele diz o que? Todo mundo. Por isso, verso 20, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Mas agora se manifestou sem lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas. Isto é, a justiça de Deus pela fé em Cristo Jesus, para todos e sobre todos que creem, porque não há diferença. E aí no 3:23 ele resume, porque todos, judeu, não judeu, moralista, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ele coloca todos na mesma condição para dizer, você só pode ser restaurado por meio de Cristo. Não há outro caminho. Não há uma outra maneira. É permitir que a obra de Cristo, ela faça sentido na sua vida. É permitir que Deus te reconstrua a sua história, o seu caminho, a partir da realidade de quem Jesus é. E Deus nos reconstrói para as boas obras. E é aí que está a grande sacada, né? Porque o próprio Paulo em Efésios 2, 8, 9 e 10, ele diz, capítulo 2, Efésios 2, 8, 9 e 10, ele diz, pela graça sois salvos, e isso não vem de vós, é um dom de Deus, não para que se glorie.
Aí ele chega no verso 10 e diz, exatamente esse verso que você coloca aí, porque somos feitos por Deus, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Você está vendo essa palavra que está dizendo aí, feitos por Deus? Essa é a nossa tradução, mas a palavra grega é poema. De poema vem poesia, de poema vem poema. A palavra, ela quer dizer que nós somos construídos, trabalhados artesanalmente por Deus, que nós estamos sendo moldados por Deus, que nós somos a obra de arte de Deus, que nós somos o poema que Deus está escrevendo, que nós somos o quadro que Deus está pintando, o quadro que há de trazer beleza, sentido e significado ao mundo. A sua vida é reconstruída para que ela tenha sentido e significado, e a sua vida é reconstruída a partir de Jesus e a partir do Evangelho, para que você carregue esse significado e essa vida para outras pessoas. A obra, o poema que Deus está escrevendo em você, será um poema que embelezará a vida das outras pessoas. A obra que Deus está fazendo em você é para que o mundo veja a reconstrução, a glória de Deus, a mão de Deus fazendo toda a diferença sobre a sua vida, para que as pessoas olhem e elas percebam a diferença do que é servir a Deus, a diferença de ter Cristo como Senhor sobre a sua vida. Todos estão no mesmo barco, mas a nossa esperança é que Deus estendeu suas mãos para nós e oferece a sua graça. E eu quero encerrar lembrando um texto do profeta Isaías, e não me vem à memória onde está, mas o texto diz assim: olhai para mim e sereis salvos. E eu sempre falo, você não paga para olhar, você não faz força para olhar, olhar é algo natural. Da mesma forma que vocês estão olhando para mim, eu estou olhando para vocês, você não faz um esforço para olhar. E ele está dizendo, olhai para mim e sereis salvos. E salvos ali não é só a salvação da alma, não. Salvo é ser socorrido, é ser ajudado. Olhem para mim e vocês serão socorridos. Olhem para mim e vocês serão ajudados. Olhem para mim que estou com as mãos estendidas para abençoar a vida de vocês. Então o nosso socorro, a nossa salvação, o nosso amparo está aceitar a oferta graciosa de Deus, através do amor de Deus revelado em Cristo Jesus. Amém? Feche os seus olhos, curva a sua cabeça e eu quero orar. Pai, nós te louvamos por tua bondade e graça, te bendizemos pela tua fidelidade, pelo teu amor. Peço que abençoe os teus filhos. Nós entendemos que todos nós estamos na mesma situação, no mesmo barco, na mesma dimensão, ó Pai, mas que tu és poderoso para nos restaurar. Tu estendeste a tua mão sobre nós de graça, de misericórdia, de perdão, por meio do teu Filho. Que possamos, ó Pai, experimentar essa nova história e essa nova vida. Vem sobre o teu povo, que eles possam se sentir abraçados, acolhidos em teu amor, porque não estamos mais debaixo de condenação, mas somos libertos para viver uma nova vida, para viver uma nova história. Nós nos tornamos as cartas vivas que o Senhor está escrevendo, uma história de salvação, uma história de reconstrução, uma história de restauração, uma história de vida. Ó Pai, que esses teus filhos possam experimentar essa nova história, esse novo caminho, essa nova realidade, essa nova vida que emerge da tua graça sobre nós, que possamos experimentar, ó Pai, um tempo de renovação, de restauração, de um novo caminho, de uma nova realidade, porque fomos feitos por Ti, somos recriados por Ti, para viver em novidade, para vivermos boas obras, para vivermos esse novo tempo, que a Tua graça se estabelece sobre nós, ó Pai, que a Tua bênção esteja sobre a vida dos Teus filhos. Eu os abençoo em nome de Jesus, amém. Deus abençoe em Cristo.